Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso penúltimo dia, o penúltimo dia da nossa escola de hematologia. Quero dar as boas-vindas a todos e agradecer o professor Bruno, pela disponibilidade em contribuir com a nossa escola. Então, o professor Bruno de Almeida Lopes, ele é bacharel em biomedicina, com ênfase em análises clínicas pela Universidade Federal Fluminense. Ele estudou epidemiologia e alterações citogenéticas moleculares de leucemia aguda e pediátricas no Instituto Nacional do Câncer, no INCA. Realizou doutorado na Alemanha e logo após retornou para o Brasil e atuou na Universidade Federal da Bahia, na mesma linha de pesquisa. E atualmente é pesquisador, visitante e docente da pós-graduação em oncologia do INCA, onde estuda a genética de leucemias agudas e seus mecanismos de formação. A lista de presença será passada no final da aula, tá? Qualquer pergunta vocês podem colocar no chat. No final da aula a gente vai abrir um momento ali para a gente tirar as dúvidas com o professor Bruno. Professor Bruno, bem-vindo, pode ficar à vontade, tá? Para dar início. Perfeito, obrigado pelo convite, de vocês para dar essa aula aqui na Unila, Vou pedir desculpa que eu fiquei resfriado por esses dias, então minha voz não está 100%, talvez de vez em quando durante a apresentação acabe tossindo ou a voz fique um pouquinho fraca, mas espero que dê para conseguir passar o conteúdo para vocês sem mais problemas. Eu queria só, na verdade, confirmar uma informação contigo antes de começar a aula, sobre a questão do tempo e ter uma noção do público, se, no caso, a maioria de vocês é formada em medicina ou são cursos variados, só para ter uma noção. São todos acadêmicos de medicina, professor. Tá perfeito. Tá certo, eu vou colocar aqui para compartilhar a aula e talvez quebrar um pouquinho o protocolo, Se vocês tiverem alguma pergunta também, durante a aula, eu acho até legal a gente ter essa interação de forma dinâmica, Então, se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação ou quiserem fazer alguma pergunta, eu me coloco à disposição. Se vocês quiserem abrir o áudio para perguntar ou participar durante, são super bem-vindos, tá bom? Vou colocar aqui para compartilhar, só um minuto. Tá certo. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Tá indo tudo certo para vocês? Tá uma tela preta, não estou conseguindo. Tá tela preta? Isso. Só um minuto. Agora foi para vocês? Sim. Perfeito. Então, dando continuidade à liga que vocês estão tendo aí na universidade, hoje eu vou falar para vocês sobre as alterações genéticas em neoplasias hematológicas. Esse é o tema que eu tenho trabalhado durante os meus anos de pós-graduação. Então, na verdade, eu trabalho mais com parte genética, mas nessa aula eu vou tentar dar uma abordagem um pouco mais ampla, tentando colocar um pouquinho sobre
uma base, né, sobre as neoplasias hematológicas, né, e para dar uma noção melhor para vocês, né, de como que é feito o diagnóstico dessas doenças, tá bom? Então, basicamente, né, o que a gente tem? Nessas neoplasias hematológicas, né, elas têm como base, né, doenças que acometem o sistema hematopoético, né? Então, a gente tem, né, células-tronco, né, que vão se diferenciando em células precursores e se diferenciam, né, em precursores que podem dar origem a diversas células granulocíticas, né, ou linfócitos, etc., né? E existe todo um controle dessa maturação que é exercido por alguns fatores de transcrição específicos, né? Como vocês podem ver aqui nesse esquema, né? Existem diversos fatores de transcrição e outras proteínas que modificam as tonas, que são importantes para regular essa diferenciação celular e também controlar o nível de proliferação dessas células, né? E isso que depois, durante o decorrer da aula, a gente vai acabar citando, né, alguns desses fatores, né, porque justamente nessas neoplasias hematológicas o que acontece são mutações gênicas, né, nesses reguladores, né, que vão desencadear uma alteração desse padrão de controle da diferenciação dessas células, por exemplo. Então, nesse caso, a gente vai abordar mais especificamente sobre as leucemias, né? O que são as leucemias, né? São justamente essas neoplasias ou cânceres, né? É um tumor que acomete essas células hematopoéticas, né? Então, a gente tem, né, um tecido sanguíneo, né, vamos dizer, normal, né? E a gente pode ter uma alteração, né, numa dessas células precursoras, que vai levar ao aparecimento da leucemia, né, que pode ser, por exemplo, resultante da proliferação e alterações de diferenciação de algumas linhagens específicas dessas células. Então, quais são os fatores de risco, né, associados a essas leucemias, né, que são essas neoplasias hematológicas? Não um tipo de leucemia. Na verdade, as leucemias, né, são um tipo de neoplasia hematológica, né? A gente tem diversos tipos, mas eu vou tratar aqui mais especificamente das leucemias, né, que atingem a região da medula óssea. Então, a gente tem como fatores de risco, né, a radiação, também alguns fatores de risco relacionados a questões químicas, né, agentes químicos como benzeno, quimioterapia, a própria idade do paciente, né, quanto maior a idade da pessoa, maior o risco em geral de desenvolvimento da leucemia. A gente vai até ver nessa aula que, na verdade, em geral, o aumento da idade está relacionado com o aumento de risco das leucemias, né? Mas, na verdade, existe um tipo específico de leucemia que está associado a idades mais juvenis, né? Na LMA também existem fatores de risco químicos relacionados, por exemplo, ao tabagismo. Na LLA, que é a leucemia linfoblástica aguda, a gente vai tratar mais especificamente depois, né? O tipo de parto também, mas só que há um risco bem fraco nesse caso. E alguns fatores genéticos, né, que levam à predisposição à doença, como, por exemplo, a síndrome de Down, né? Pessoas com síndrome de Down têm maior risco de desenvolver leucemia do que a população em geral. Tá, então, como que é essa classificação das leucemias, né? As leucemias, elas podem ser classificadas basicamente com base em 2 parâmetros, né? Um deles é a velocidade de acometimento da doença, né? Se a doença ela aparece de uma forma rápida, né? A gente chama de uma leucemia aguda, ou uma doença que tem uma fase de progressão maior, né? A gente chama de leucemia crônica, né? E ela pode também acometer precursores que vão dar origem a diferentes linhagens, como, por exemplo, linhagens mieloides ou linhagens linfóides, né? Então, a gente faz esse corte aqui, né, e classifica, em geral, nessas leucemias em 4 tipos, né? A leucemia mieloide aguda,
a mieloide crônica, a leucemia linfóide ou linfoblástica aguda, que é a LLA, e a leucemia linfoblástica crônica. Então, basicamente, esses 4 tipos, mas existem outras variações, né, um pouco menos frequentes, né, mas essas são as principais que a gente encontra, né, no dia a dia, né. Então, como que é realizado o diagnóstico dessas leucemias agudas, né? A gente tem aqui 5 parâmetros que são utilizados em geral para a avaliação desse paciente e que leva a um diagnóstico final, né, de leucemia. Um deles é a avaliação clínica, né, o primeiro. Um deles é a avaliação clínica, também a avaliação da citomorfologia da medula óssea, também como parâmetro terceiro, a imunofenotipagem, que é uma avaliação feita por citometria de fluxo da amostra. A gente vai ver em detalhe daqui a pouquinho, né, cada um. Em quarto, né, a gente também tem a avaliação citogenética. E, em quinto lugar, a avaliação por biologia molecular. Então, basicamente, né, essas 5 etapas, elas são percorridas para a gente ter um diagnóstico preciso de leucemia, por exemplo, né, ou de uma neoplasia hematológica, em geral, nesses pacientes. Como sinais e sintomas, né? O que a gente tem, em geral, nessas leucemias são sinais que são decorrentes também do aumento, né, da quantidade de linfócitos nessas amostras dos pacientes, né, no corpo desses pacientes. E com isso, né, quando você tem a leucemia, você tem um aumento da proliferação dessas células leucêmicas e toda a energia, né, da medula óssea acaba sendo colocada para a produção dessas células. Então, em geral, você tem também uma diminuição das outras linhagens, né? Então, dos outros tipos celulares. Então, geralmente, você tem uma leucocitose, mas você tem, por exemplo, uma plaquetopenia, uma também redução da quantidade de eritrócitos e etc., né? Então, essas alterações vão levar a alguns sintomas específicos, né? Como, por exemplo, sangramentos ou hematomas, que podem acontecer em alguns momentos, manchas avermelhadas na pele, com sinais de petequia. Um dos mais frequentes, né, é a existência de infecções e também febre, dor de cabeça, e com frequência ocorre também a hepato e esplenomegalia, e são sintomas muito recorrentes, né? Do ponto de vista da avaliação morfológica, né, o paciente ele teve essa suspeita clínica, né, de uma leucemia, e às vezes faz um exame de rotina, né, de sangue, né, para poder fazer uma avaliação se está tudo normal ou não, né? Então, quando a visualização do exame morfológico, né, desses pacientes, e constata-se a presença de células imaturas ali, o citomorfologista vai fazer geralmente uma classificação dessas leucemias usando um critério que a gente chama de critério FAB, que é o critério franco-americano-britânico. No caso, ele varia, né, de acordo com o tipo de leucemia. No caso da classificação da LLA, que é a leucemia linfoblástica aguda, essa classificação é do tipo L1, L2 ou L3, e é baseada em algumas características específicas dessas células, né? Como, por exemplo, a relação núcleo-citoplasma, e também, no caso da L3, a presença de vários vacúolos citoplasmáticos. No caso da LMA, que é a leucemia mieloide aguda, essa classificação franco-americano-britânica, ela classifica a doença, né, de M0 até M7. E também vai variar de acordo com a diferenciação celular e o tipo de célula que está acometida, né? Então, no caso, uma das mais recorrentes, por exemplo, é a LMA do tipo M7, que é
megacarioblástica, né, leucemia aguda megacarioblástica, por exemplo, M5, leucemia aguda monocítica, mielomonocítica, e M3, que é a leucemia aguda promielocítica, né? Então, são critérios importantes, né, que o citomorfologista vai adotar, fazendo uma comparação da morfologia da célula e vai gerar, fazer essa classificação da doença. Esse critério, FAB, né, ele foi utilizado com muita frequência, né, até por muitos anos, né, mas hoje em dia ele já está um pouco mais em desuso, principalmente no caso das LLAs, mas no caso das LMAs ele ainda tem sido muito utilizado, mas o principal critério é o critério de classificação da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que a gente vai colocar um pouquinho melhor mais à frente. Além da avaliação clínica, né, a avaliação citomorfológica, também a avaliação por imunofenotipagem, né? Essa técnica, na verdade, a imunofenotipagem se utiliza de uma técnica chamada citometria de fluxo, né, que, na verdade, você pega essas células e faz marcação dessas células com anticorpos com fluoróforo específico. Então, você consegue fazer a avaliação de algumas proteínas ou glicoproteínas que são expressas tanto na membrana quanto no citoplasma dessa célula. Então, por exemplo, a gente sabe que uma célula leucêmica expressa tal e tal marcador. Então, a gente marca essa célula leucêmica com anticorpos que se ligam a esses marcadores e tem uma fluorescência específica. Então, a gente pega a amostra, por exemplo, de medula óssea já marcada do paciente e passa pelo citômetro de fluxo, que vai separar a célula a célula passando por um canal. Então, um laser ele é emitido aqui e consegue excitar esse fluoróforo que está marcando alguma proteína específica da célula, né? Então, tem um detector aqui que vai conseguir perceber se existe ou não aquele sinal de fluorescência, ou seja, se existe ou não aquele marcador naquela célula. Então, o citometrista, ele vai conseguir analisar, com base nesses marcadores, ele vai conseguir identificar qual é a população celular que está ocorrendo naquela amostra do paciente. Além dos marcadores específicos, né, que são utilizados nessa avaliação, existem dois parâmetros aqui que são utilizados também, são captados pelo citômetro de fluxo, que são a dispersão linear ou lateral, né, da luz incidida sobre a célula. Então, essa aqui, nesse caso, né, ela está relacionada ao tamanho da célula, e essa dispersão lateral está relacionada à complexidade celular. Se essa célula tem muitos grânulos, né, ela tende a dispersar mais a luz lateralmente, refletir mais essa luz lateralmente. Então, por exemplo, granulócitos, né, eles apresentam uma quantidade de sinal, né, de side scatter, né, que é essa aqui, né, dispersão lateral, maior, e também tem um tamanho razoável, né? Enquanto que, por exemplo, linfócitos, né, eles não são granulócitos, né, e também são células um pouco pequenas, né? Então, eles têm tanto esse side scatter como forward scatter, que é a quantidade de luz incidida linearmente, também é pequena, né? Então, com esses dois parâmetros, a gente consegue já ter uma separação razoável dessas células, mas a gente também utiliza esses anticorpos, né, marcados com fluorescência, que para a gente conseguir marcar algumas proteínas ou glicoproteínas específicas de cada linhagem celular. Então, com todos esses parâmetros, a gente consegue identificar quais são as células que aparecem naquele paciente, inclusive, né, nesse caso, as células leucêmicas, e conseguir definir essas linhagens. Eu não vou falar assim em detalhe, né, a ideia era mais mostrar para vocês, né, o funcionamento, né, e a ideia, né, por trás desse tipo de abordagem.
tá bom? Então, na imunofenotipagem das leucemias agudas, por exemplo, existe um grupo que é chamado de Euroflow, que utiliza um painel de marcadores celulares para conseguir fazer essa imunofenotipagem das células leucêmicas, né? Então, primeiro, eles usam diversos marcadores que ocorrem com frequência em leucemias, e são marcados com fluorófilos específicos, né, que são aqui em vermelho. Então, a partir desse primeiro tubo, eles conseguem identificar, direcionar qual tipo de leucemia pode se tratar. Então, dependendo de qual marcador foi positivo nessa primeira avaliação, eles direcionam para um painel mais específico para conseguir fazer a verificação de qual tipo de leucemia se trata. Por exemplo, se for uma leucemia, por exemplo, B ou mieloide, ela pode ser positiva para esses marcadores, ou uma T ou B pode ser positiva para esses marcadores, e assim por diante. Tá? Então, a partir disso, né, existe uma classificação mais específica para a gente conseguir subtipar, na verdade, definir qual subtipo de leucemia aguda se trata. No caso das LLAs-B, por exemplo, elas são divididas em 4 tipos, né, de acordo com o fenótipo. Leucemias LLA-B, né, do tipo Pro-B, LLA comum, LLA pré-B e LLA madura, né, e essa diferença entre elas vai depender de quais os marcadores são expressos nessa célula leucêmica, tá? Então, no caso da comum, por exemplo, ela passa a expressar o marcador CD10, enquanto a pré-B, ela passa a ter IgM de citoplasma positivo, e na madura, por exemplo, esse IgM passa a ser positivo na membrana celular, tá bom? Não precisa decorar isso, mas é só para mostrar para vocês que a imunofenotipagem, né, por citometria de fluxo, é uma técnica importante para conseguir, além de definir a linhagem que está gerando aquela leucemia, conseguir fazer a estratificação, de classificar essa leucemia em 4 tipos imunofenotípicos. Então, aqui é um exemplo, né, de como que esse painel ocorre, né, como que é a interpretação desse resultado de imunofenotipagem, né, por um citometrista. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a avaliação de complexidade e o marcador CD19, né, a gente vê que, por exemplo, essas células aqui têm CD19 positivo, né, tem alta expressão de CD19 e uma baixa complexidade, né, então aqui se trata de células, por exemplo, de linhagem linfóide, né, linfóide B. E tem diversos outros marcadores, né, que eu não vou comentar aqui em detalhe, mas que são também utilizados para conseguir ter uma definição melhor de qual linhagem que está ocorrendo naquela amostra e conseguir ter a interpretação de que, por exemplo, se trata de uma leucemia linfoblástica aguda de células precursoras B. Tá? Da mesma forma, né, na LLA que acomete células T, a gente também tem a classificação imunofenotípica dessa doença, mas nesse caso é baseada em outros marcadores, que são marcadores mais específicos de células T, né? Então a gente tem classificações específicas para cada linhagem acometida na leucemia. Então, a frequência dos tipos de leucemia linfoblástica aguda, ela varia, né? O principal tipo de leucemia linfoblástica aguda é a LLA-B, né, que acomete células B, e está relacionada a mais ou menos 3/4 dos casos, né, 74% dos casos, enquanto que a LLA-T é menos comum e ocorre em 21% dos casos, mais ou menos, né. E com mais raridade a gente pode ter também uma leucemia aguda de fenótipo misto, né, que ela tem tanto o fenótipo, por exemplo, de uma LLA-B, quanto de uma célula T. Então, ela acaba tendo marcadores biespecíficos, né, das duas linhagens. Mas também pode ter, por exemplo, uma leucemia aguda de fenótipo misto com fenótipo B, por exemplo, e também alguns marcadores mieloides sendo apresentados em concomitância. Então,
pode ter essa mistura, né, entre os diversos tipos celulares que ocorrem na medula. Então, vou comentar aqui de forma mais específica para vocês algumas questões sobre essas principais leucemias agudas que ocorrem, que são tanto a leucemia linfoblástica aguda, né, que é LLA, e a leucemia mieloide aguda, né, que é LMA. Então, no caso da incidência da LLA por sexo e idade, o que a gente observa é que, diferentemente da maioria dos cânceres, né, dos tumores, a LLA ela tem um pico de incidência numa idade pediátrica, né? A gente vê que o pico de incidência ela fica próximo de mais ou menos 4 anos de idade, né? Variando, né, mais ou menos entre 1 e 6 anos de idade, né, o maior pico de incidência, né? E depois ele cai e começa a aumentar progressivamente, mas de uma forma mais sutil, com o decorrer da idade. Mas como que é essa patogênese molecular da LLAB, né? A gente tem uma célula-tronco hematopoética que ela pode sofrer um evento que a gente chama de iniciação, né? No caso das LLAs e das leucemias agudas em geral, esse evento de iniciação, ele geralmente é uma fusão entre 2 genes diferentes. Então, existe lá na célula o gene ETV6 e o gene RUNX1, mas eles se fusionam, né, para formar um único gene que a gente chama de gene de fusão. Algumas pessoas também chamam de gene quimera. Um dos mais famosos é o BCR-BL1. Então, a célula pode ter o evento de iniciação desse processo de carcinogênese, né, pela formação de um desses genes de fusão, e assim formar uma célula pré-leucêmica, tá? Essa célula geralmente ainda não é capaz de estabelecer a leucemia em si. Ela ainda precisa de um evento genético cooperativo, como, por exemplo, a deleção do gene ETV6 ou a deleção do gene IKZF1, para assim conseguir ter uma penetrância suficiente para conseguir gerar o fenótipo leucêmico nessas células. Tá bom? Então, na verdade, a patogênese da LLA, que é a leucemia linfoblástica aguda, ela, em geral, está associada com 2 eventos genéticos, né? Um de iniciação e um de promoção da doença, tá? Esses 2 eventos em conjunto geram a leucemia. Mas existem alguns fatores, né, que podem, como a gente até comentou na hora que a gente falou sobre os fatores de risco, existem alguns fatores que podem gerar uma predisposição genética a essa doença, como a síndrome de Down, e também existem alguns fatores que podem estar associados à suscetibilidade genética à doença, né, como polimorfismos genéticos, que são variações na sequência do DNA entre os indivíduos, e também algumas exposições parentais, né, que a gente falou, né, sobre algumas exposições químicas, né, ou físicas que podem aumentar o risco de desenvolvimento dessas alterações genéticas. Além disso, né, o que a gente também vê é que essas mutações genéticas elas podem estar associadas com a progressão da doença e acabar influenciando como que o paciente vai se responder ao tratamento, tá bom? Então, a gente vai ver alguns exemplos, né, de algumas alterações que podem estar relacionadas a esses momentos, né, daqui a pouco. Então, no caso das LLAs de células B, a gente vê que, na verdade, existe uma enorme diversidade de alterações genéticas associadas à doença. Tá? Então, aqui no eixo X, a gente vê os tipos de alteração genética que podem ocorrer e aqui no eixo Y, a frequência que elas ocorrem de acordo com a idade, né? Então, na LLA pediátrica, a gente vê que, com frequência, essas células leucêmicas apresentam uma hiperdiploidia, a gente vai ver com calma depois o que isso significa,
e também a fusão gênica TB6 juntos 1. Enquanto que pacientes, por exemplo, adultos, eles têm uma maior frequência de alterações no gene KMT2A, a gente vê aqui, e também a fusão gênica BCR-ABL1. Tá? Então, além de a gente ter uma diversidade enorme de alterações, o que a gente vê na LLA é que o perfil de alteração genética também vai variar de acordo com a idade que esse paciente é acometido pela doença, tá? Isso não acontece só na LLA, né? Não é exclusivo da LLA, isso pode acontecer em outros tipos de neoplasias hematológicas, né? Tendo uma variação de acordo com a idade de apresentação da doença. Isso acaba sendo importante, principalmente para quem trabalha, né, fazendo, por exemplo, o diagnóstico dessas alterações, porque se você recebe uma amostra de um paciente pediátrico, você vai fazer o rastreamento, né, de algumas alterações que são mais prevalentes, né, mais frequentes nessa faixa etária, né? Enquanto que se você recebe amostras de pacientes adultos, né, você já vai buscar alterações que são mais recorrentes na faixa etária desses pacientes adultos. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica essas LLAs-B de acordo com alguns critérios que são majoritariamente critérios genéticos, tá bom? Então, a gente tem as alterações, né, as leucemias agudas linfoblásticas B com alterações genéticas recorrentes, então tem leucemia com rearranjo BCR-ABL1, com rearranjo do gene KMT2A, ETB6-1, outros aqui, hiperdiploidia, hipodiploidia, entre outros, né? A gente vê várias alterações genéticas sendo utilizadas para a classificação dessa doença. Mas por que essa classificação genética ela é tão relevante e a OMS, por exemplo, utiliza até para conseguir classificar a leucemia? Será que é por acaso, né? O que a gente vê aqui nesse gráfico é que, na verdade, essas alterações genéticas, elas são muito relevantes porque elas também são usadas na estratificação de risco dos pacientes. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê no eixo X os anos após o diagnóstico da doença e no eixo Y o percentual de pacientes que estão sobrevivendo, que está sobrevivendo à doença. Tá? Então, o que a gente observa? Nesse gráfico aqui, na linha azul, a gente vê pacientes que foram diagnosticados e foi observada alta hiperdiploidia nessas células. A gente vê que esses pacientes, em geral, eles sobrevivem bem, uma boa proporção desses pacientes sobrevivem por muitos anos. O desfecho já é totalmente diferente se a gente observa uma outra alteração genética, por exemplo, a fusão BCR-ABL1. A gente vê que dentro de poucos anos a quantidade de pacientes sobrevivendo com a doença, né, tendo essa fusão é muito baixa, né, chegando a quase somente 10%, né, depois de, por exemplo, 5 anos. Então, o desfecho clínico ele varia bastante de acordo com a alteração genética que esse paciente possui ao diagnóstico. Então, por isso, né, acaba sendo muito relevante a gente conseguir fazer a pesquisa genética molecular desses pacientes. Além disso, né, a avaliação genética ela tem uma outra importância, né, porque durante as últimas décadas, a indústria farmacêutica conseguiu disponibilizar alguns medicamentos que têm ação específica, né, na oncomatologia. Um dos exemplos aqui é o imatinib e o dasatinib, que são inibidores específicos da proteína de fusão BCR-ABL1. Existem outros inibidores, como, por exemplo, a midostaurin e o gilteritinib, que são inibidores específicos, na verdade, são inibidores de FLT3, que é um outro gene que é frequentemente mutado, mas nesse caso aqui, mais na LMA. A gente vai citar mais adiante.
E como que essa intervenção terapêutica específica, né, usando medicamentos inibidores, por exemplo, da proteína de fusão BCR-BL1, teve importância para esses pacientes. Eu trago aqui para vocês um estudo que foi feito há bastante tempo, né, foi em 2003, tem quase 20 anos. Eles fizeram um ensaio, né, avaliando pacientes que estavam diagnosticados com LMC, né, que é leucemia mieloide crônica, e ela está altamente relacionada com a fusão BCR-BL1. Tá? E eles utilizaram um tratamento com imatinib, né, que foi o lançamento, né, desse inibidor de BCR-BL1. A gente vê aqui nessa tabela que os pacientes que foram tratados com o tratamento convencional da época, né, o tratamento padrão da época, que era interferon alfa com citarabina, mais ou menos de metade deles teve resposta hematológica completa. E quando a gente vê os pacientes que foram tratados com esse inibidor de BCR-BL1, imatinib, a gente vê uma resposta muito melhor, né, de até 95%. No caso do tratamento crossover, né, que foram os pacientes que eram tratados com tratamento padrão e passaram a ser tratados, por exemplo, com imatinib, né, houve uma melhora da resposta hematológica aqui, nesses pacientes. De 55, a gente vê que eles passaram a ter 82,4%, né, e o contrário ocorreu para os pacientes que eram tratados com imatinib e passaram a ser tratados com interferon alfa e citarabina, né, a gente vê uma redução dessa resposta. Então, a gente vê claramente, né, que, na verdade, o tratamento com imatinib, ele foi revolucionário, né, e trouxe uma melhoria na terapia desses pacientes, né, de sobrevida desses pacientes, muito relevante, né. Então, a gente vê claramente, né, que a investigação dessas alterações primárias, né, elas têm uma importância enorme para o paciente, tanto para o diagnóstico, quanto também para fomentar, né, algumas alternativas terapêuticas muito relevantes clinicamente para o paciente. Tá? Mas a gente viu que na LLAB a gente também tem algumas alterações secundárias, né? A gente tem uma alteração primária que estabelece aquela célula pré-leucêmica, mas também tem alterações secundárias que ajudam a promover aquela doença, né? Em geral, a gente observa que essas alterações secundárias na LLAB ocorrem, por exemplo, geralmente deleções na grande maioria dos casos, né, deleções de um gene só. Tá? Esses genes que são deletados, geralmente são genes que regulam o ciclo celular e diferenciação de células linfóides B, né? Então, eles acabam cooperando com essa célula pré-leucêmica a conseguir fazer uma desregulação do ciclo celular, aumentando a capacidade proliferativa dessa célula, mas também desregulando a diferenciação dessa célula. Então, na leucemia linfoblástica aguda de células B, em geral, o que a gente tem é uma parada maturativa, né? Essa célula não consegue formar uma célula linfóide madura e ela acaba tendo uma parada maturativa, tendo algumas células leucêmicas, na verdade, que ainda não são maduras, né? E não conseguem desenvolver a função normal daquela célula. Já na LMA, que é a leucemia mieloide aguda, a gente vê um perfil epidemiológico totalmente diferente do que a gente viu na LLA. Tá? A gente vê aqui no gráfico que a incidência dessa LMA, ela aumenta progressivamente com a idade do paciente, sendo bem alta, principalmente na população mais idosa. Em geral, nas neoplasias hematológicas, o que a gente vê também é uma maior incidência de leucemia nos casos em homens, né, comparado às mulheres, né? Isso ocorre, em geral, para várias neoplasias hematológicas. Da mesma forma que na LLA, a patogênese da LMA ocorre com a desregulação
de vários fatores de transcrição, modificadores epigenéticos, genes que são associados à via de sinalização de proliferação. Então, a gente tem mutações nesses genes que vão desestabilizar o sistema e vão levar, em geral, a uma maior capacidade proliferativa dessa célula e um bloqueio da diferenciação celular, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de algumas proteínas, né, que são vitais ao funcionamento dessas células e que frequentemente são alteradas na leucemia mieloide aguda. Da mesma forma que a LLA-B, a gente vê também que na LMA existe uma diversidade absurda de alterações genéticas que pode acontecer. Tá? Então, a gente vê, apesar disso, a gente vê algumas com mais frequência, né? A gente vê que, por exemplo, nesse gráfico, que mutações, por exemplo, no gene NPM1 ocorrem em aproximadamente 30% dos casos. A gente vê também a fusão gênica PML do gene PML com o gene RARA em aproximadamente 13% dos casos e outras alterações, né? Mas a gente vê claramente que existem algumas outras alterações que são bem menos recorrentes, mas que podem ter um impacto importante se elas têm uma associação com uma maior resistência ao tratamento para aquela célula. Então, dessas alterações de mutação mais pontual que ocorrem na LMA, as mutações mais frequentes ocorrem no gene FLT3, NPM1 e DNMT3A. Né? A gente vê que a grande maioria dos casos apresenta alterações nesses genes, mas também existe uma diversidade enorme de genes que podem estar alterados nessa doença. E da mesma forma que a gente viu na LLA, a gente vê que essas alterações genéticas, elas têm um impacto relevante na sobrevida do paciente. A gente vê que, por exemplo, que pacientes com inversão do cromossomo 16 ou a translocação entre o cromossomo 15 e 17 têm uma sobrevida melhor, enquanto que pacientes que têm fusão do gene MLL, uma inversão do cromossomo 3, apresentam um desfecho bem mais desfavorável, tá bom? Então, isso varia bastante e mostra pra gente como que é importante fazer a avaliação genética desses pacientes. No caso da LMA, uma das principais classificações de risco da doença é baseada em um grupo europeu que se chama European Leukemia Net, né, que classifica a doença, né, em risco favorável, intermediário ou adverso, com base nesses critérios genéticos. Né? Então, existem algumas alterações genéticas que levam a um desfecho mais favorável e algumas outras alterações genéticas que estão associadas a um pior prognóstico para o paciente. Então, boa parte da aula aqui, agora vou passar para a segunda parte, né, que é como a gente consegue detectar essas alterações genéticas. Tá? A ideia aqui é passar para vocês mais ou menos, né, como que a gente classifica essas alterações genéticas e as principais metodologias que são utilizadas no laboratório para conseguir diagnosticar essas alterações, tá? Então, talvez isso ajude vocês no futuro, né, trabalhando na hematologia, a ter uma noção melhor, né, de quando vocês solicitam algum exame para ser feito, né, ter uma noção melhor de como que esse exame é realizado e até talvez auxiliar vocês a interpretar melhor o resultado desse exame. Eu vou colocar aqui, né, como eu comecei a aula, né, a gente está falando muito especificamente, né, das leucemias agudas, né, que são as LLAs e as LMAs. Mas, na verdade, né, essa aula ela não vai ficar restrita às leucemias agudas, né, porque todas essas alterações genéticas, né, elas têm como base, por exemplo, neoplasias, né, tumores, né, hematológicos em geral. Né? Então, na verdade, eles não são restritos somente a essas leucemias agudas. Então, basicamente, né, como primeiro
padrão, né, para a gente conseguir fazer uma avaliação de alterações genéticas em um paciente, a gente tem uma avaliação citogenética, né? O que seria a citogenética? Cito, né, vem de célula, e genética aqui, né, a mistura dessas duas palavras. Então, na verdade, é o estudo da morfologia e da organização dos cromossomos. O que são esses cromossomos, né? A gente tem o DNA, que é uma fita dupla hélice de ácidos nucleicos, e eles ficam geralmente novelados, né, por proteínas histonas que vão compactando esse material genético, né? Essa compactação do DNA, ela varia em nível, né? Em diversos níveis, até chegar ao nível de compactação máxima que ocorre durante a metáfase da divisão celular, né? Que é a formação, nesse caso aqui, dos cromossomos, né? Que são as estruturas, né, mais compactadas desse DNA, né, junto a outras proteínas, né? E como esses cromossomos são classificados, né? A gente usa 3 parâmetros para classificar esses cromossomos. O primeiro parâmetro é o tamanho, o segundo é o padrão de bandeamento, a gente vai ver cada um daqui a pouquinho, e a posição do centrômero, tá bom? Vou colocar aqui só de forma básica. Então, o tamanho é mais óbvio, né? A gente classifica cromossomo grande ou menor, né? A gente vai classificando de acordo com o tamanho de cada um. O padrão de bandeamento, a gente pode ter bandas claras ou bandas escuras, que vão variar de acordo com a marcação que a gente vai fazer, né? E também a posição do centrômero, que pode variar de acordo com o cromossomo, né? Alguns cromossomos têm um centrômero mais central, outros mais próximo a uma das pontas do cromossomo. A gente vai ver essas classificações daqui a pouquinho. Então, como que essa classificação dos cromossomos ocorre? Baseada nas bandas, né? A gente tem os cromossomos, eles são classificados com base no centrômero em um braço longo, um braço curto, que a gente chama de P, de pequeno, né, petit do francês, e o braço longo, que é o Q, que vem logo depois do P. Outro nível de classificação é em relação à região. Então, do centrômero, a gente tem a região 1, 2 e 3, por exemplo, para o braço curto, e região, por exemplo, 1, 2, 3, 4 para o braço longo. E a gente também tem as bandas, né, que são essas bandinhas com variação de coloração dentro de cada região. Então, nesse caso, por exemplo, a região que a seta está apontando seria qual banda que está sendo apontada. Então, a gente vê aqui, está nessa regiãozinha. Então, aqui é o cromossomo 1, o braço longo, que é o braço Q, então aqui é 1Q. Deixa eu até pegar aqui, ó. Não sei se tem como escrever. Sim. Então, seria aqui 1Q, a região, aqui está dentro da região 2, e a banda 4. Então, essa banda aqui que está sendo apontada seria 1Q24, tá? É a forma que a gente chamaria alguma alteração nessa região. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. A outra classificação é baseada na posição dos centrômeros, né? Então, a gente tem a possibilidade de 4 posicionamentos dos centrômeros, né? O telocêntrico, né, que seria basicamente só um dos braços, né, e o centrômero, mas não ocorre em humanos. Então, para a gente aqui, esse exemplo não serve, né? A gente fica restrito a esses 3 tipos, né, que são o acrocêntrico, o submetacêntrico e o metacêntrico. Então, a posição do centrômero ela vai variando, né, dividindo mais ou menos os 2 braços em regiões quase iguais, né, a uma região intermediariamente semelhante e a uma outra região que é praticamente desbalanceada, né, totalmente desbalanceada entre o braço longo e o braço curto. Então, com isso, né, o cariótipo humano,
ele é classificado, né, com 23 cromossomos de origem paterna e 23 de origem materna. Então, a gente tem 22 pares autossômicos e um sexual. Tá? Então, esses cromossomos eles são basicamente classificados do maior para o menor, né, com exceção aqui dos cromossomos sexuais, que ficam aqui no final, em geral. E também a gente classifica diferentes grupos com base nesses outros parâmetros que a gente conversou. Sendo, por exemplo, o grupo A, os 3 maiores cromossomos, que são todos metacêntricos, a gente vê aqui na figura, depois, e assim por diante, né? Outros grupos, né? Só, por exemplo, os menores acrocêntricos, né? Que tem um braço curto bem reduzido em relação ao braço longo, né? Etc. Né? Então, todos esses parâmetros são usados para a gente conseguir classificar esses cromossomos em diferentes grupos. Porque quando o citogeneticista vai fazer o preparo de uma lâmina de citogenética, o que ele tem é um espalhamento de um núcleo celular que se assemelha a essa imagem aqui. Né? Então, a gente tem que usar todos esses parâmetros que foram citados para conseguir arrumar essa bagunça, né? E conseguir classificar esses cromossomos numericamente, né? Do cromossomo 1 ao 23, por exemplo, com base nesses 3 parâmetros que a gente citou, né? Tamanho, bandeamento e a posição dos centrômeros. E assim, né, a gente classificando, né, a composição de cromossomos normais, a gente consegue verificar se, por exemplo, na leucemia, né, ocorre alguma alteração nesses cromossomos. Essas alterações que o citogeneticista vai investigar, elas podem ser de 2 tipos. Né? A gente pode ter alteração numérica, que seria uma alteração da quantidade de cromossomos, né? Que pode ser para mais ou para menos. E também alterações cromossômicas estruturais, né? Que são alterações, como o nome diz, né? Na estrutura dos cromossomos, e não no número. A gente vai ver exemplos específicos. Nessas alterações numéricas, a gente tem a euploidia, na verdade, que seria o número normal de cromossomos que a gente tem, mas a gente pode ter a aneuploidia. A aneuploidia, a gente pode ter uma alteração numérica de alguns cromossomos, tanto uma alteração para mais quanto para menos, né? Então, a gente pode ter hiperdiploidia, que é o aumento da quantidade de alguns cromossomos, como a hipodiploidia, que é a redução da quantidade de alguns cromossomos. Então, a gente tem aqui um exemplo de euploidia, que é a triploidia, né? A gente tem um ganho de todo o conjunto de cromossomos, ele foi ganhado, né? Então a gente tem uma triploidia de todos os cromossomos. E a gente tem aqui no próximo slide um exemplo de uma aneuploidia, que é, por exemplo, a trissomia do 21, do cromossomo 21, que está associada principalmente, né, nesse caso, à síndrome de Down. Dentre as alterações estruturais, a gente tem diversos tipos, né? O que pode ocorrer por exemplo, uma deleção de uma região terminal de um dos cromossomos ou uma deleção intersticial, né? Que é uma deleção dentro de um segmento do cromossomo. A gente pode ter também a duplicação de um segmento do cromossomo, como exemplo aqui. A gente pode ter também a formação de um cromossomo em anel, que é derivada da perda das 2 regiões teloméricas do cromossomo. A gente pode ter também a formação de um isocromossomo, que é a perda de um dos braços, e a duplicação do outro braço remanescente. Então, a gente tem um cromossomo que é como se fosse isomérico, né, vamos dizer assim. E a gente tem as translocações cromossômicas. Essas translocações, elas podem ser, por exemplo, robertsonianas, que a gente tem a translocação entre 2 cromossomos acrocêntricos, né? Então, a gente tem a junção de um braço longo de um com um braço longo do outro, formando um cromossomo formado pelos 2 braços, um de cada.
E a gente tem também as translocações cromossômicas que geralmente são recíprocas, né? Que ocorrem na maioria dos casos, que são dois cromossomos independentes, né? Eles trocam um segmento um com o outro, né? Então, o cromossomo A, ele troca um segmento com o cromossomo B, e o cromossomo B passa esse outro segmento para o cromossomo A, formando dois cromossomos novos. Bom, esse aqui é o evento mais recorrente, né, nas leucemias agudas, né? A gente vai ver com mais frequência. Então, como exemplo, aqui teve uma desconfiguração, né? Pedir desculpa para vocês. Um exemplo de uma translocação balanceada, né, e recíproca, que é recorrente na leucemia mieloide crônica e na leucemia linfoblástica aguda de células precursoras B. Tá, então, a gente tem aqui no exemplo o cromossomo 9 e o cromossomo 22. Nesses dois cromossomos, a gente tem nessa região o gene ABL e no 22 aqui o gene BCR, nessa região. Então, uma translocação entre os dois cromossomos forma dois novos cromossomos. E nessa região que os dois segmentos foram fusionados, a gente acaba tendo a fusão desses dois genes que estavam localizados nessas regiões. Então, aqui nesse cromossomo, a gente tem uma fusão entre o ABL e o BCR, e nesse outro cromossomo, a gente tem a fusão do gene BCR com o gene ABL1. O que é importante destacar? No cromossomo normal, a gente chama ele de cromossomo, né? Aqui. Enquanto que depois de uma translocação balanceada, a gente chama esse cromossomo, na verdade, de derivativo, né? Que ele não é um cromossomo normal mais, a gente chama ele, então, de cromossomo derivativo, e como o centrômero é do cromossomo 9, a gente chama, nesse caso, de derivativo do 9. Enquanto que o outro cromossomo, que tem o centrômero do cromossomo 22, é o derivativo do 22. Tá? Esse derivativo do 22 é um cromossomo muito conhecido em leucemia, porque forma essa fusão BCR-BL1. Ele foi descoberto na Filadélfia, né, e por isso ele, na verdade, é apelidado, né, de cromossomo Filadélfia, ou PH, né, do inglês. Então, é um dos genes mais famosos, né, em estudos de neoplasias hematológicas. Então, essa classificação citogenética, ela tem, na verdade, existe um guia, né, que descreve como colocar diversos tipos de alteração cromossômica, né? Então, a gente tem nomenclaturas, por exemplo, para a descrição do braço longo, ou de uma alteração recíproca, robertsoniana, entre outras, né? Uma translocação, por exemplo, tem o símbolo de T. Então, existe um guia, né, que vai fazer com que o citogeneticista consiga descrever com exatidão qual é a alteração que está acontecendo naquele conjunto de cromossomos naquela amostra do paciente. Então, um outro exemplo de técnica muito empregada na oncohematologia para diagnosticar essas alterações é chamada de FISH. Ela é uma técnica que, na verdade, é a abreviação de hibridização in situ fluorescente. Aqui eu vou trazer para vocês um exemplo de uma sonda de FISH para ilustrar como funciona essa técnica. Eu não sei se alguém fez alguma pergunta, que eu ouvi um barulhinho. Se vocês quiserem interromper, pode ficar à vontade, tá bom? Então, me falou que está um pouco lento, né? Então, como que funciona essa técnica, né? A gente tem aqui, por exemplo, o cromossomo 11, e aqui tem um zoom nessa região do cromossomo 11, que é a região, essa banda aqui que está destacada, né, que é o cromossomo 11, braço longo, região 2 e banda 3, e subbanda 3, né? Então, a gente chama de 11q23.3, né, essa região aqui. Então, a gente dá um zoom nessa banda, e
a gente observa uma estrutura aqui, né? A gente vê alguns genes que são destacados como retângulos aqui, e o sentido de transcrição desse gene, né, que está indo para a direita, né? Todos esses genes são transcritos para a direita, né? Então, aqui a gente tem o gene MLL, que também é chamado agora, o nome atual é KMT2A. O que a gente tem é que na leucemia, em geral, esse gene ele pode estar rearranjado com outra região do genoma, outra região do DNA. Então, a gente tem uma quebra da dupla fita do DNA, por exemplo, nessa região, e essa regiãozinha aqui vai parar em outra região do genoma, enquanto que essa aqui permanece no cromossomo 11. Tá? Então, o que acontece? Na técnica de FISH, a gente tem uma hibridização de uma sequência de DNA marcada com fluoróforo, de uma cor específica. Nesse caso aqui, é cor verde e vermelha. Essa sonda aqui hibridiza nessa região aqui, que está mostrada, e essa sonda vermelha, ela hibridiza no DNA dessa região que está destacada aqui. O que acontece? Quando a gente observa o microscópio, essa amostra marcada, né, já com a sonda hibridizada, né, quando a gente faz a visualização no microscópio de fluorescência, o que a gente vê é que para um paciente que tem o MLL normal, gene MLL normal, essas duas sondas estão hibridizando lado a lado. Então, um sinal, por exemplo, do alelo materno, a gente vê o sinal verde e vermelho juntinhos. E, por exemplo, no alelo paterno, né, eu estou colocando aqui, eu não sei qual é o alelo materno, qual é o alelo paterno, né, eu estou colocando aqui só como exemplificação para vocês, né. Então, no outro alelo, a gente tem também a marcação da sonda verde e vermelha colocalizadas, né. Então, nesse caso, desse desenho de sonda, isso significa que o gene está normal, né, não tem nenhuma alteração estrutural nesse gene. No caso da leucemia, o que acontece é que esse gene rearranja com outro gene em qualquer outra região do genoma. Então, esse segmento que a gente estava aqui, ele quebra o DNA e essa região vai para outra parte do genoma. Então, essas sondas que estavam justapostas, no caso normal, que nem a gente observa aqui, que é um alelo normal, elas passam a estar cada uma em uma região. Então, essa aqui permanece no cromossomo 11 e essa aqui vai parar em qualquer outro cromossomo. Então, elas ficam separadas, né? Por isso que a gente chama essa sonda de sonda break apart, né? Que ela quebra e elas ficam separadas, né? Então, nesse caso, né, quando a pessoa visualiza a marcação com esse tipo de sonda, ela percebe que no caso de uma marcação separada, a gente tem alguma alteração estrutural nesse gene, já que essas duas sondas deveriam estar colocalizadas no gene MLL. Então, aqui tem um desenho esquemático que vai facilitar a interpretação de vocês. Tá? Então, aqui, no caso da esquerda, são os cromossomos normais. E a gente tem as duas sondas, verde e vermelha, localizadas na região anterior e posterior ao gene KMT2A, ou MLL. E a gente visualiza a célula nesse padrão. Quando ocorre a translocação, né, esse segmentozinho que era normal, ele vai passar a parar em outro cromossomo, e esse outro vai continuar no cromossomo que era o 11, que agora, na verdade, é o derivativo do 11, porque recebeu um pedacinho de outro cromossomo. Então, essa sonda verde permanece no derivativo do 11, e a sonda vermelha vai parar em um derivativo de outro cromossomo. Então, essas duas sondas ficam separadas, mas a gente observa que o outro alelo normal tendo a marcação aqui nesse caso, tá bom? Então, basicamente, um dos padrões de interpretação que a gente pode ter de uma técnica chamada hibridização in situ fluorescente, que é largamente utilizada no diagnóstico oncohematológico, para determinar a ocorrência de algumas alterações, principalmente do tipo de fusão gênica, né, fusão entre dois genes diferentes. Mas o desenho dessas sondas ela pode variar
de acordo com o objetivo, tá? A gente acabou de citar um tipo de sonda que a gente chama de break apart, mas, por exemplo, existem desenhos de sonda do tipo Single Fusion Probe, né, que é a sonda de única fusão, que vai estar uma sonda, por exemplo, vermelha ligada a um segmento e a sonda verde a um outro cromossomo. Quando ocorrer a translocação entre esses dois cromossomos, essas duas sondas passam a estar colocalizadas. Então, nesse caso, o sinal colocalizado, que acaba ficando um pouco amarelo, é, na verdade, o sinal do derivativo da fusão gênica. Tá? Então, ele significa que tem a fusão, e nesse caso aqui, as duas sondas separadas são os cromossomos normais. A gente tem também um outro tipo de sonda que é muito utilizada, que é a sonda de dual fusion, né, que a gente chama. Então, nesse caso, os dois cromossomos que podem estar translocados, eles têm uma sonda vermelha flanqueando o gene que geralmente participa desse rearranjo. Então, quando ocorre a troca de segmentos entre esses dois cromossomos, a sonda vermelha daqui de cima fica colocalizada com a sonda verde daqui do outro segmento, formando esse sinal amarelo, e a sonda vermelha de baixo desse fica colocalizada com a verde de cima desse, formando um outro sinal amarelo no outro cromossomo derivativo. Então, nesse caso, os dois cromossomos derivativos, que são os cromossomos alterados, eles têm sinal colocalizado, ou amarelo, e os dois cromossomos normais têm um sinal verde ou vermelho. Então, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo desse tipo de sonda dual fusion, que é utilizada para a detecção dessa fusão BCR-ABL1. Tá? Então, a gente tem aqui o gene ABL, que pode estar rearranjado com o gene BCR. Então, nesse caso, né, tem uma quebra do DNA nessa região e uma quebra do DNA nessa região. E esses dois segmentos são trocados um com o outro. Tá? Então, a gente vê aqui, nessa figura ficou um pouquinho pior, né, para visualizar, mas a gente vê aqui um sinal amarelo, né, por conta da colocalização dos sinais verde e vermelho, e aqui a gente vê uma outra sonda aqui, verde e vermelho bem próximas, e nesses dois cantinhos aqui a gente vê os dois sinais isolados, né, mostrando a presença dos alelos normais nesse caso, né, porque o vermelho isolado seria o gene ABL normal, e o verde isolado seria o gene BCR normal, enquanto que nesse caso, né, os dois localizados são os dois derivativos da fusão. Então aqui também tem um desenho esquemático para vocês conseguirem visualizar melhor como acontece, né? O gene ABL normal, vermelho, o gene BCR normal, verde. Quando ocorre a translocação, essas sondas verde e vermelha ficam muito próximas umas das outras, tanto no derivativo do 9 quanto no derivativo do 22. Então, a gente tem um sinal vermelho, um sinal verde e dois sinais de colocalização, que a gente visualiza aqui. Né? Dois sinais de colocalização, um vermelho e um verde. Tá bom? Então, essa parte foi para mostrar para vocês duas técnicas importantes para conseguir avaliar alterações numéricas e estruturais nesse conjunto de cromossomos, né? Então, a gente viu a citogenética, a gente usa na citogenética algumas marcações que geram um bandeamento daqueles cromossomos para a gente conseguir visualizar essas alterações numéricas e estruturais, como, por exemplo, a hiperdiploidia, a hipodiploidia ou translocações cromossômicas. E no FISH a gente vê de forma mais focada alguma alteração específica, né? Como rearranjos gênicos, né? Então a gente consegue estudar mais especificamente a ocorrência de alguns rearranjos gênicos. Eu coloquei aqui no exemplo alguns que ocorrem com mais frequência nessas leucemias, para vocês também terem uma noção de quais os genes que são alterados nessa doença.
Além disso, a gente tem abordagens moleculares nesse diagnóstico oncomatológico. Elas complementam essas técnicas avaliadas por citogenética. Então, a gente tem aqui a detecção molecular das fusões gênicas, né? A gente tem o exemplo que eu citei anteriormente. A gente vê que o derivativo do 22, que é o cromossomo Filadélfia, ele forma esse gene de fusão, mas como que, na verdade, esse gene de fusão ocorre em nível molecular, né? A gente tem aqui no cromossomo 9 o gene ABL, ABL1. Essas caixinhas indicam os exons do gene, e essas regiões entre as caixinhas são os introns do gene. Tá? E aqui é o gene BCR. O exon 1, exon 2, 3, 4, assim por diante. O que acontece é que, geralmente, nas neoplasias oncomatológicas, esses rearranjos entre os genes não ocorrem em regiões aleatórias, tá? Elas ocorrem geralmente em uma região que a gente chama de região de agrupamento de pontos de quebra. Então, geralmente, a quebra do DNA dentro do gene ABL1 vai acontecer dentro dessa região aqui do gene, enquanto que no BCR, essa quebra vai acontecer dentro desse agrupamento de pontos de quebras, né, nessa região aqui. Em alguns casos, pode ocorrer também em duas outras regiões aqui. Aí a gente vai colocar um pouquinho mais adiante. Então, o que acontece? O DNA quebra aqui nessa região aqui, e tem a translocação. Opa! E perdeu a animação. Ocorreu um problema aqui. Então, nesse caso, essa porção aqui do BCR se fusiona a essa região terminal do BL1, formando um gene de fusão BCR-BL1. Em nível gênico, né, a gente vai ter a ocorrência desse gene de fusão, mas como vocês devem saber, essa informação, né, que está em nível de DNA, ela geralmente é traduzida, pode ser traduzida até ao nível de proteína. Então, no caso, por exemplo, o gene BCR-BL1, ele vai produzir um RNA mensageiro, que é um transcrito, né, um RNA mensageiro BCR-BL1, e depois esse RNA mensageiro ele pode ser utilizado como fita molde para tradução e produção da proteína, por exemplo, BCR-BL1. Tá? Então, quando a gente tem o transcrito de fusão, o gene de fusão, a gente forma também esse transcrito de fusão com todas aquelas modificações que ocorrem no RNA mensageiro normal, como, por exemplo, a cauda poli-A. Tá? Então, essa cauda poli-A é utilizada no laboratório para a gente conseguir fazer a amplificação dessa região do RNA para conseguir ter o diagnóstico final dessa fusão gênica, né? Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido essa parte, né? Porque eu acho que o interesse não é na metodologia em si, mas é basicamente compreender para que serve a metodologia, tá? Então, essa técnica de RT-PCR, que é a transcrição reversa, acoplada a uma técnica muito importante em biologia molecular, que é a PCR, ela é utilizada para a detecção do transcrito de fusão BCR-BL1, por exemplo, e outros tipos de transcrito de fusão, tá bom? Então, a gente pega o RNA mensageiro dessa fusão e consegue amplificar um segmento dele específico, formando vários fragmentos de DNA dessa região. E a gente consegue detectar, por uma técnica chamada eletroforese, a gente consegue detectar a presença desse transcrito. Então, nessa avaliação molecular, quando a gente observa a presença de uma banda, né, por conta da amplificação dessa região específica, a gente verifica que o paciente ele possui o gene de fusão. Enquanto que nessa região aqui, por exemplo, não ocorre nenhuma banda, né? Então, nesse caso, o paciente ele é negativo, né? Ele não apresenta esse gene de fusão. É uma das técnicas de biologia molecular muito importantes para a avaliação dessas alterações,
e ela trabalha, né, em complementação com a avaliação citogenética e também a avaliação por FISH, para conseguir determinar e confirmar a presença dessas alterações genéticas na oncohematologia. Além dessas alterações que a gente citou, né, que são hiperdiploidia, hipodiploidia ou fusões gênicas, por exemplo, a gente pode ter alterações mais pontuais. Por exemplo, a gente pode ter na LMA, que é a leucemia mieloide aguda, mutações pontuais no gene FLT3, que eu citei no início da aula, que é um gene que é frequentemente mutado na LMA e que ele tem uma alternativa terapêutica específica para os pacientes que têm essa mutação. Então, acaba sendo extremamente relevante avaliar se o paciente ele tem essa mutação no gene FLT3. Tá bom? Esse gene é uma enzima, é uma proteína de tirosina quinase, né, e extremamente relevante para essas células, e essas mutações, elas ocorrem nessa região aqui que a gente chama de justa membrana e tirosina quinase. Não vou entrar no detalhe aqui para vocês, mas essas microinserções, elas também são avaliadas em laboratório, né, porque a partir dessa técnica de PCR, a gente consegue amplificar esse segmento do gene, que pode ter, por exemplo, duplicações em tandem, né, que geram um aumento do tamanho dessa região do gene. Então, quando a gente amplifica essa região, a gente forma um produto com um tamanho específico. Quando o gene ele tem uma duplicação de um segmento interno dele, a gente tem a formação de um produto um pouco maior, e no laboratório a gente consegue visualizar a formação desse produto de tamanho um pouco maior, né? Então, aqui a gente vê, numa técnica que a gente chama de eletroforese capilar, a gente consegue visualizar aqui o fragmento selvagem, né, o fragmento normal do gene, e o fragmento que tem a duplicação interna, né? E a gente vê um aumento do tamanho dessa região do gene, né? Então, essas alterações a gente chama de FLT3 e TD, né, que são duplicações em tandem, e tem uma relevância prognóstica importante para o paciente. A gente acaba fazendo essa avaliação no laboratório também. Tá? Além disso, né, a gente pode ter também a detecção de mutações pontuais, né, nos genes, né? E essas mutações pontuais, né, em pessoas normais, né, geralmente elas podem ser mutações do tipo silenciosas, né, que não vão levar a uma alteração da proteína que é codificada por essa mutação, mas em geral, né, nas leucemias, né, e no câncer em geral, a gente observa, né, a presença de mutações do tipo missense, que são mutações que geram a alteração do aminoácido que é codificado pela proteína final, ou mutações do tipo nonsense, né, que são mutações que levam à formação de um códon de parada, né, e formam uma proteína truncada, né. Então, no caso, por exemplo, da FLT3, a gente observa que em 5%, mais ou menos 5 a 7% dos pacientes com LMA, a gente tem mutações do tipo missense no domínio tirosina quinase do paciente, né. Então, a gente também tem como objetivo laboratorial, por exemplo, a investigação dessas mutações pontuais nessa região. Uma das técnicas que é muito utilizada nessa avaliação é o sequenciamento de Sanger, né? Eu não vou colocar aqui em detalhe, né, porque eu acho que não é muito objetivo do curso, até porque vocês são do curso de medicina, mas é uma das técnicas mais empregadas, né, para conseguir fazer a avaliação da sequência de bases nitrogenadas do DNA. Hoje em dia, né, a gente tem técnicas mais robustas, como, por exemplo, o sequenciamento de próxima geração, que é conhecido como NGS, né, que consegue fazer a avaliação não só de um gene, mas de todo um painel de diversos genes, ou mesmo de todo o genoma humano, né? Então, essas investigações são extremamente relevantes, né, para a gente ter uma avaliação mais completa desse paciente e, de alguma forma, conseguir ajudar tanto no diagnóstico da doença, como também no direcionamento de qual a intervenção terapêutica que esse paciente vai receber. Então, eu vou passar aqui um pouquinho essa parte de
esse conhecimento especificamente, mas só vou ilustrar aqui para vocês um exemplo de como que é interpretado um exame no laboratório de uma mutação pontual, por exemplo. Né? A gente tem no sequenciamento, né, a formação desses picos que se referem a cada base nitrogenada presente na sequência do DNA, e quando a gente tem uma mutação pontual, a gente observa a presença de um pico que seria esperado para uma base, por exemplo, aqui em verde, né, seria a base adenina, e em preto aqui no gráfico, né, seria a base guanina, né? Então, o normal, né, seria a presença de guanina nos dois alelos, materno e paterno, enquanto que o paciente 1 aqui, ele possui, por exemplo, no alelo 1, ele possui a guanina, né, que seria esperado no paciente de uma pessoa normal, mas também tem a presença no outro alelo de uma adenina, né, mostrando que ele tem uma mutação nessa região. Tá? Uma coisa importante também, que ocorre nas doenças oncomatológicas, que eu só vou aqui só citar para vocês a importância, né, é o monitoramento da doença residual mínima. Tá? Esse monitoramento de doença residual mínima, na verdade, é um monitoramento durante todo o tratamento, e pontos específicos, na verdade, né, do tratamento do paciente, ocorre uma monitorização da quantidade de doença, né, vamos dizer assim, da quantidade de células leucêmicas, por exemplo, que esse paciente pode ter ainda circulante. Tá? Então, geralmente, esse monitoramento é feito tanto pela técnica que eu citei no início, de imunofenotipagem, usando anticorpos com fluoróforos específicos para alguns marcadores, para conseguir distinguir as células normais das células leucêmicas. E quando a gente tem um marcador genético, a gente utiliza essa técnica, essa avaliação, para conseguir monitorar se, durante o tratamento, células que apresentam aquela alteração genética ainda estão presentes naquela amostra do paciente. Então, isso já dá um indicativo de como que esse paciente está respondendo ao tratamento, né, e se existe a necessidade de ter uma intensificação ou não do tratamento que esse paciente está recebendo, tá bom? Então, o que a gente observa é que durante, aqui nesse ponto zero, né, seria aqui o diagnóstico, né? Então, ao iniciar o tratamento, né, a quantidade, por exemplo, de células leucêmicas, ela pode começar a reduzir, né? E essa redução pode variar em nível, né? Alguns pacientes podem ter uma resposta mais completa, né, enquanto que alguns outros pacientes podem ter uma resposta mais fraca. E em algum momento do tratamento, durante o curso da doença, eles podem ter, por exemplo, uma recaída, né? Então, esse monitoramento acaba sendo muito importante até para o clínico conseguir verificar se esse paciente ele tem um maior risco de ter uma recaída em algum momento durante o tratamento, tá bom? Então, daí, né, uma outra importância, né, de a gente ter esses marcadores moleculares ao diagnóstico, né, porque a gente consegue, com isso, né, fazer uma monitorização desse paciente. Então, vou passar aqui para o sumário da aula, né? Então, a gente viu que essas leucemias agudas, né, que são uma parte dessas doenças oncomatológicas, né, muito importante, né? E elas são classificadas em 4 tipos principais, né, que são as leucemias linfoblásticas agudas de célula B ou célula T, as leucemias mieloides agudas e também as leucemias de fenótipo misto, né, que no inglês a gente chama de MPAL, né, também. Tá? Então, esse diagnóstico das leucemias ele é baseado em diferentes técnicas complementares, né, incluindo tanto a análise clínica do paciente, a citomorfologia, a imunofenotipagem, a avaliação citogenética e a biologia molecular. Então, todas elas compõem a avaliação diagnóstica para a gente conseguir verificar se esse paciente tem ou não uma leucemia e conseguir fazer uma avaliação da melhor forma possível para conseguir predizer como esse paciente vai ser tratado, na verdade vai responder ao tratamento, né, e alternativas terapêuticas que podem ser mais específicas para esse paciente.
Então, além disso, né, a gente viu que essas leucemias agudas apresentam uma diversidade de alterações genéticas muito grande e que elas podem também variar de acordo com a idade de apresentação da doença. Dessas alterações citogenéticas, elas podem ser tanto numéricas, né, como as aneuploidias, que são ganhos ou perdas de alguns cromossomos, como estruturais, principalmente as translocações e deleções de alguns cromossomos, e deleções, nesse caso aqui, de alguns segmentos do cromossomo, né? E existem diversas metodologias que a gente pode utilizar para detectar essas alterações, como, por exemplo, a citogenética convencional, que utiliza, nesse caso, o bandeamento G, que a gente não colocou assim em detalhe, né? Mas só para vocês saberem, o FISH, que é essa técnica de hibridização com uma sonda fluorescente, e a técnica de biologia molecular, que é a RT-PCR, para detectar o transcrito, né, o RNA mensageiro da fusão gênica. Existem outras técnicas, né, que são utilizadas para análise de mutações mais pontuais ou microinserções, que a gente citou ali, que, por exemplo, o sequenciamento de Sanger, ou o sequenciamento de próxima geração, NGS, ou a análise de fragmentos, né, no caso da detecção dessas microinserções. Então é isso, né? Se vocês tiverem curiosidade de conhecer mais sobre o tema, também fazer pós-graduação no INCA, né? São super bem-vindos, né? Se quiserem entrar em contato, deixo aqui o meu e-mail, né? Tem esses 2 e-mails que vocês podem entrar em contato. O INCA também oferece residências, né? Na verdade, tem tanto a pós-graduação stricto sensu em oncologia, que eu participo, mais especificamente, mas o INCA também tem programas de residência, né, em oncologia, né, e que acho que talvez seja interessante também para vocês como objetivo, né, de carreira, né? Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Pessoal, uma dúvida? Professor Bruno, a aula foi bem esclarecedora, muito obrigado pela abordagem, muito rica, né? É um assunto e veio contribuir muito, agregar muito, né, para a nossa segunda escola. A gente estava muito ansioso com esse tema aí, porque é um tema difícil de ser abordado, né, que a gente tem muitas dúvidas, e eu quero agradecer, em nome da diretoria da Liga de Hematologia da UNILA, pela sua aula, pela sua contribuição, pela sua disponibilidade, tá? De nada. Obrigado pelo convite de vocês também, né, e peço desculpas se a aula acabou sendo um pouco específica demais, né, porque eu não estou acostumado a dar aula, assim, para todo mundo, assim, né, então ainda estou me familiarizando, talvez depois adapte um pouquinho melhor a aula, de acordo com... Não, mas foi muito produtiva, muito boa mesmo, foi uma excelente aula. Aqui o comentário aqui no chat que todo mundo está elogiando, foi muito bom mesmo, muito obrigado. Eu espero que tenhamos oportunidade de ter outras aulas futuramente aí com o senhor, tá? Perfeito, obrigado. E se vocês tiverem interesse, né, em fazerem pós-graduação no INCA, né, como você tem, né, tem programas de residência e também programas de pós-graduação stricto sensu, né, talvez sejam interessantes, assim, para vocês, né, querendo trabalhar com essa parte de oncohematologia ou oncologia em geral, né, não necessariamente dentro da hematologia. Existem oportunidades aqui também para vocês, são super bem-vindos. Certo, muito obrigado. Pessoal, então boa noite, né? Amanhã a gente dará continuidade à nossa escola de hematologia.